Hoje é Dia dos Pais e eu gostaria de deixar uma reflexão para você, papai de sangue e também papai de coração. Deus deu o privilégio a você de ser pai e Ele deseja que todos os pais vivam essa experiência de forma genuína. Mas ao mesmo tempo, cuidar de uma vida é uma das maiores responsabilidades que alguém pode ter. E não basta ser pai se você não sabe governar a própria vida. O papel do pai é amar, é cuidar, orientar, dar carinho e ensinar o caminho correto para seu filho. É ser um instrumento nas mãos de Deus na criação. E por isso, o maior desafio não é ser pai, é ser pai segundo o coração de Deus. Afinal, para isso, é preciso ser um exemplo de servo de Deus e ensinar os filhos no caminho da verdade. Em Provérbios 22, versículo 6, diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Repare que a Bíblia não diz que o pai deve ensinar o caminho, ele diz que o pai deve ensinar no caminho, ou seja, ele deve acompanhar em todos os momentos da vida, levar à igreja, ler e orar, ensinar o que é certo através do próprio exemplo. Ser pai é ser amigo, é ser confidente e merecedor do respeito e confiança dos filhos. É rir das brincadeiras deles, mas também orar e chorar aos pés do Senhor, para que Ele os livre das más companhias e de todos os perigos do mundo. Este é o maior legado que um pai pode deixar para o filho: a fé e a obediência à palavra de Deus. Parabéns a todos vocês, papais, que assumiram com amor essa missão. Deus continue os abençoando e que vocês tenham um feliz e cheio de amor Dia dos Pais. Papai, chame a sua família e vamos louvar ao Senhor. Que você abençoe o seu lar, consagre os seus filhos no altar do Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Vamos juntos louvar ao Senhor. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Dedique ao Senhor. Eu quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir,
com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Consagre o seu lar. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Que você consagre o seu lar ao Senhor. Feche os seus olhos. Eu gostaria de fazer uma oração por você, pelo seu lar, por sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, eu gostaria de primeiramente agradecer, ó Pai, pela vida de todos os pais, de todos os pais que assumiram essa missão com amor, de cuidar, de zelar, de orientar. Muito obrigada, Senhor, por essas bênçãos, ó Pai. E a nossa oração, o nosso pedido nesse dia, ó Pai, é para que o Senhor continue dando saúde, dando vigor, para que eles possam crescer na Tua presença, para que eles possam ser exemplos para os seus filhos, que eles possam ser pais que abençoam os seus lares, não somente financeiramente, mas espiritualmente. Que eles sejam bênçãos na vida de seus filhos, que eles sejam pais segundo o coração de Deus. Que abençoados, felizes sejam todos os pais, em nome de Jesus. Que a Tua graça, Senhor, seja derramada a cada dia na vida desses homens. Muito obrigada, Senhor, por cada pai dedicado, responsável e amoroso. Muito obrigada, Senhor, por essas vidas que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Graça e paz, amados. Mais uma vez quero partilhar a palavra do Senhor com os irmãos e trazer uma palavra aos pais. E com isso quero citar o texto de Josué, capítulo 24, versículo 15, que diz assim: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhi hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Trazer uma palavra para os pais dias de hoje e levar os pais a refletir sobre a decisão certa de um pai. Josué, ele tomou a decisão certa e ele entendeu que sua maior riqueza, o seu patrimônio, a sua família era o maior patrimônio que ele possuía. Naquele momento, ou melhor, trazer para os dias de hoje, qual é a sua maior riqueza, pai? Qual é o seu maior patrimônio? Sua família é o seu maior patrimônio? É o patrimônio maior que você possui? Os bens, diplomas, status, poder, fama, prestígio, sucesso profissional, perdem todo significado se a felicidade da sua família não é real. Na verdade, amados, nenhum sucesso compensa o fracasso da sua família. Você não pode construir, ou melhor, nós não podemos construir a nossa felicidade sobre os escombros da nossa família. Não é prudente alcançarmos voos solitários como pais, fazendo carreira solo, deixando a família para trás.
Não é coerente ser uma pessoa acessível, né, aos estranhos, mas incomunicáveis dentro de casa. Não é racional ser amáveis com os estranhos e truculentos dentro de casa. Não é consistente ser piedoso na igreja e profano no excesso da família. Sua família precisa estar a serviço de Deus dentro e fora dos portões. Eu entendo, amado, que há muitas famílias doentes e feridas. Há muitas famílias que precisam de cura e restauração. Deus ama a família, pois é a instituição que Ele criou. Deus não abre mão da família, pois esta é uma agência do reino de Deus na terra. Essas alturas aqui no livro de Josué, ele tinha prestígio, ele tinha bens, ele tinha sucesso, ele tinha fama, mas nenhuma conquista pessoal de Josué diminuiu o seu propósito de consagrar a sua família a Deus. Corremos o risco, sim, de priorizarmos outras coisas além da família. Buscamos muitas vezes a prosperidade financeira, cobiçamos o sucesso profissional, investimos na formação intelectual dos nossos filhos, disputamos o nosso lugar ao sol, na realidade é essa. Embora essas bandeiras sejam legítimas, amados, nada disso nos aprovará a descuidarmos do que é principal, que é colocado em nossa família, no altar de Deus. E para isso, amados, serviremos sim. O texto diz que Josué respondeu com uma decisão certa: servir com alegria e fervor. Mas de que maneira podemos servir a Deus na nossa família? De que maneira? De que maneira, Pai, você pode dedicar a sua vida servindo a Deus dentro da tua família, com a tua família? Então eu quero citar aqui 3 pontos, né? De que maneira, né? Dando essa resposta, de que maneira podemos servir a Deus na nossa família? E eu quero que você pense nisso também ao ouvir essa mensagem. De que maneira você pode servir a Deus na tua família? Primeiro, através de relacionamentos orientados pela palavra de Deus. Como pais, não podemos servir a Deus sendo uma bênção para o mundo se não somos um exemplo dentro de casa. O que somos no lar é o reflexo, tem refletido o que seremos no mundo. Nossa vida familiar é o alicerce, amados, do nosso testemunho fora dos portões da nossa casa. Uma família onde o marido agride a esposa com palavras e atitudes. Uma família onde a esposa não se submete ao marido, antes trata com desprezo. Uma família onde os pais provocam os filhos à ira e os tratam com amargura, deixando-os desanimados. Uma família onde os filhos desonram os pais e rejeitam seu ensino, exemplo, e seus exemplos não podem ser claros para servir a Deus, nem a luz como brilhar, que a palavra diz que nós temos que brilhar como servos do Senhor. E esse brilho tem que partir dentro de casa, amado. Precisamos de pais que vivam em harmonia com seus filhos, que cultivem relacionamentos saudáveis, que andem segundo as balizas da palavra de Deus. Precisamos de pais assim. Pais que realmente, através de relacionamentos com seus filhos, com sua esposa, orientado pela palavra de Deus. Pai deve ser o sinônimo de amigo, de protetor, de companheiro, de instrutor, de alguém que nos ama. Ou melhor, de alguém que ama os nossos filhos. Pai é aquele que sustenta fisicamente, emocionalmente, materialmente, espiritualmente. Pai é aquele com quem podemos contar toda hora. Os que já perderam seu pai sabem quanto ele foi importante em suas vidas. Feliz é aquele que ainda tem um pai. Você ainda tem? Deve dar valor a ele. Não despreze, dê-lhe o seu amor, o seu carinho, pois você sabe o que ele merece. E mais, foi ele quem ajudou você a ser o que é hoje. Seja grato ao seu pai.
Então existem muitos lares que os relacionamentos são desfeitos. Existem muitos lares que não há harmonia no diálogo. Existem muitos pais que não conseguem dialogar com os filhos e, que pior ainda, não conseguem ensinar, não conseguem ter harmonia, não conseguem demonstrar amor. Pai, só através de relacionamento pautado na palavra de Deus, se oriente através dela, seja um instrutor para o seu filho, para que ele cresça conhecendo Deus, para que ele cresça enxergando em você o Deus que você crê. Segundo ponto, através do abandono de práticas que desonram ao Senhor. O povo de Israel, amado, ao entrar na terra prometida, começou a se esquecer de Deus, a murmurar contra Deus, a imitar o culto dos povos pagãos. Muitos dos pais entregaram-se à imoralidade e à idolatria. Muitos pais capturaram-se às várias práticas pecaminosas dos povos. Fizeram alianças perigosas, acabaram destruindo sua própria nação. Como pais devemos cuidar, o pecado é sorrateiro, sutil. O diabo é um estelionatário, amado, e o pecado é uma fraude. Como pais temos que ter cuidado. O pecado é muito sorrateiro. Mas aqueles que se rendem a ele acabam prisioneiros e atacados com grossas correntes ou aprisionados. Pais, busque a santidade. Uma família feliz é aquela que busca a santificação. Pais, lance fora de sua casa aquilo que é abominável ao Senhor. Que não ponha diante dos seus olhos coisas imundas. Quantos pais abrem a abertura, dá essa possibilidade de que os filhos vejam coisas que não condiz com a palavra do Senhor? Muitos pais têm atitudes na prática ou praticam algo que os filhos começam a ver que é reprovável diante do Senhor, começam a aprender que é reprovável diante do Senhor. Pai, busque a Deus, que introduz dentro da sua casa não bem, não aquele, pelo contrário, não mal, que venha destruir o teu lar, pelo contrário, o bem. Valorize aquilo que você tem dentro de casa, meu querido. Que não transforme o seu lar num ambiente de intriga, discussões amargas e nem tampouco maledicência sem fim. Quantos pais não têm pensado sobre isso e têm dado abertura dentro do seu próprio lar com coisas que os filhos começam a aprender e começam a totalmente a negar a Deus, a não ter prazer. E eu digo para você que os filhos, eles observam isso diante dos pais, eles enxergam isso. Pai, ame a Deus. A família feliz ama a Deus e odeia o pecado. Pai, busque a Deus. A família bem-aventurada abandona toda forma de mal e busca ansiosamente as coisas do lado alto, de onde Cristo vive. Pai, faça isso. Há um apelo, amado, a ser feito a você, principalmente a você, pai. Observe o tipo de imagem de Deus que vocês estão transmitindo aos seus filhos. Muito daquilo que as crianças formam em sua mente sobre a essência divina é definido pelo exemplo dado pelos pais. Como pais, temos, portanto, a responsabilidade enorme, que não podemos deixar de fazer a nossa parte. Não podemos fazer isso, meu querido e minha querida. Você, como pai, você tem que ter essa responsabilidade. Como pai, transmitir a imagem correta do caráter de Deus. Não permita a prática pecaminosa em sua vida e nem na sua família. Busque a Deus. Não permita que o inimigo trabalhe na vida dos seus filhos. Não abra a porta do seu lar para que os filhos comecem a aprender, ou comecem a ver, ou desejar aquilo que é pecaminoso. Eu entendo, amado, que através do abandono das práticas que desonram a Deus, os filhos começam a enxergar realmente quem é Deus. E não é porque as pessoas de fora começam a falar quem é Deus, não por ou tanto ouvir sobre a palavra de Deus, mas em presenciar dentro de casa a vontade de Deus sendo feita, sendo realizada.
a alegria de estar na presença de Deus, a alegria de falar com Deus, de testemunhar desse amor demonstrado por Deus a você, Pai, e a tua família. Tua família é teu maior patrimônio, é a tua riqueza. Pense nisso. Não abra a porta do teu lar para a destruição. Pelo contrário, abra a porta do teu lar para Jesus. Busque ao Senhor. Edifica a tua casa na rocha. Porque quando vinham as lutas, vinham as dificuldades, vinham as tribulações, vinham as necessidades, você está firmado. Seja um exemplo para os vossos filhos, um exemplo de santidade, um exemplo de fidelidade, de lealdade a Deus. Seja exemplo, através do abandono de práticas. Se você tem praticado algo que tem incomodado a tua família, que tem desonrado você como pai, que tem feito teus filhos não se sentirem tristes, desanimados em relação a servir ao Senhor, a responsabilidade é tua, Pai. É sua. Qual a imagem que você tem transmitido? A essência de Deus através da tua vida. Terceiro ponto. Através da renovação de propósitos elevados que glorifiquem a Deus. Como pais, precisamos constantemente rever nossos conceitos, nossos valores, ter coragem de mudar, buscar sempre realinhar nossa vida aos princípios de Deus. Devemos sempre refletir sobre aquilo como nós estamos vivendo, como nós estamos crendo, como nós estamos exercendo o nosso papel como cristão, como filhos de Deus, como representantes de Deus dentro do nosso lar, como aquele cabeça que Deus nos dá a responsabilidade de ser o cabeça do nosso lar, de ser o instrutor dos nossos filhos, como diz Deuteronômio capítulo 6, que diz, nós que temos que ensinar, inculcar os nossos filhos a servir ao Senhor, a conhecer a Deus. Como pais, devemos restabelecer a nossa família, as práticas, aquilo que edifica. Você tem lido com os seus filhos, você tem orado com os seus filhos, você tem demonstrado o amor de Deus a eles, você tem sido temperante, você tem sido... através das tuas atitudes, você tem demonstrado o amor de Deus, a bondade de Deus. Você tem vivenciado isso. Aquilo que você viveu, você tem renovado cada dia o teu desejo de caminhar com o Senhor, de se dedicar, de consagrar, porque foi o que Josué fez. Eu e minha casa serviremos. Significa eu e minha casa estar sendo consagrada ao Senhor mais uma vez, renovar esses votos. Como pais, precisamos amar a casa de Deus, ter prazer de buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Você tem feito isso na tua família? Como pais, devemos estabelecer nosso lar na prática do diálogo regado, sim, de compreensão, de amor. Como pai, precisamos ser cautelosos nas críticas. Você tem elogiado teu filho? Você tem reconhecido o valor dele? Muitos têm filhos pequenos, mas eles podem ter certeza que eles querem ser valorizados, eles querem atenção. Você tem dado atenção? Você tem orado pelo teu filho dia a dia, ao amanhecer e ao dormir? Você tem lido a palavra do Senhor com ele? Você tem edificado teu filho, teu lar? Como pais, precisamos investir mais e cobrar menos. Como pais, precisamos fazer nossa casa o melhor ambiente para viver. Como pais, precisamos decidir a semelhança de Josué aqui, quando Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele está dizendo, olha, eu renovo meu amor com Deus. Eu renovo meu amor à minha família, meus filhos, à minha esposa, à casa de Deus, aos mandamentos de Deus, à palavra de Deus, aos meus irmãos. Essa renovação, amados, é um desafio que devemos escolher igual a Josué, devemos decidir certo.
Aqui, amado, o desafio dessa escolha era a fidelidade e a obediência, não infidelidade e desobediência. Josué chamou o povo a declarar a sua lealdade e fidelidade a Deus. Você tem renovado isso? Você tem renovado, amados? Ou você tem sido displicente? Não seja displicente, amado. Deus te deu a bênção de ter uma família, de constituir uma família, porque é projeto dele. Deus te deu a bênção de filhos e filhas, de uma esposa, de um lar, para que você possa decidir, consagrar, edificar, vivenciar a graça e o amor de Deus na sua casa. Não permita que a influência de fora venha atrapalhar o teu lar, venha influenciar a tua vida, a vida do teu lar, da tua família. Não permita. O pecado está bombardeando os lares, está bombardeando as famílias, está chegando ao ponto de destruir muitas famílias. Muitos pais têm sido displicentes em relação a isso, em relação à palavra de Deus, em relação ao relacionamento com Deus. Isso reflete, amado, muitas vezes nosso relacionamento com Deus estiver totalmente distante, estivermos distante de Deus, desanimado da fé. Isso reflete dentro de casa com os nossos filhos, porque eles vão enxergar isso. Então tenha um relacionamento prático com teu filho, com tua família. Abandone as práticas, amado, que não condiz com a palavra de Deus, que não edifica a tua vida, que não agrada a Deus. Começa a refletir sobre isso, amado, que muitas vezes o pecado é tão sutil. O inimigo age com a sutileza, mas ele é sorrateiro. Ele faz você sentir prazer muitas vezes no erro, e ele vai te enchendo, te dando prazer, e você esquece que isso é uma mentira. Você precisa renovar os votos com o Senhor. Um voto de fidelidade, de lealdade. Você precisa ter prazer na presença de Deus, ser preenchido por Ele, cheio dEle. Para que teus filhos vejam em você um exemplo de servo. Porque é isso que ele diz, eu e minha casa serviremos. Teus filhos precisam ver isso, meu querido. Servo, que ama seu Senhor, que é dedicado ao seu Senhor, que se esforça para que o seu Senhor esteja agradecido ou feliz com o seu servo, satisfeito. Essa imagem do caráter de Deus, teus filhos têm que ver. Essa alegria de servir ao Senhor, teus filhos têm que ver em você. É triste que, pelo contrário, quando você não valoriza isso, quando você não tem atentado para isso, é muito triste. Porque, por exemplo, os seus filhos podem ser até pequenos hoje. Eles podem ser crianças, mas não duvide que eles já enxergam o prazer que você tem na presença de Deus ou não. E vão crescendo, amado, e vão cada dia tendo mais conhecimento de um Deus que não existe, de um Deus que não faz diferença, de um Deus que não traz alegria, de um Deus que não traz amor, de um Deus que não é digno de confiança. Por quê? Porque eles não enxergam nos pais o que eles deveriam enxergar. Decida certo, da mesma forma que Josué fez, eu e minha casa. Você pode ter 2, 3, 4, 5 pessoas dentro da casa ou até mais. Quando você faz essa declaração, você está entregando todos para serem consagrados nas mãos de Deus. Amados, devemos temer, servir, ser ousados.
obedecer a Deus, escolher e decidir certo. Vocês pretendem deixar esse legado como? Muitos vão deixar o legado negativo aos filhos, dizendo não para Deus. Mas eu creio que não é isso que você quer. Aí a pergunta: você deseja fazer essa declaração? Eu e minha casa serviremos ao Senhor? Faça isso com a sua família. Quero orar por você. Eu vou orar por você. Nós temos a responsabilidade de ser o exemplo para os nossos filhos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, glorificado seja teu nome. Porque o Senhor nos ensina, o Senhor merece toda a honra, o Senhor é o Deus Santo, Deus que investiu no ser pecador. Ao valorizarmos, ó Deus, a tua grandeza, ao reconhecermos a tua grandeza, entendemos, Deus, que o Senhor tem o melhor para nos dar e o melhor para nos ensinar. Eu creio que não vale, ó Deus, a pena conquistarmos o mundo, tudo que os nossos olhos, nossos desejos, nossas vontades sejam, Deus, o motivo maior de sermos destruidores do nosso lar. Entendemos, ó Deus, que devemos fazer totalmente ao contrário. Reconhecer que a nossa maior riqueza, Pai, além do Senhor, é a nossa família. Nosso patrimônio é a nossa família. O nosso bem, além do Senhor, é a nossa família. Que possamos refletir, ó Deus, e através de relacionamentos, ó Deus, dentro do nosso lar, sejamos bênção para os nossos filhos, nossas esposas. Que possamos, ó Deus, ser bênção dentro da nossa casa, Pai, ao contrário do que é o mundo. Onde nós vemos tantas famílias sendo destruídas, tantos filhos perdidos no pecado e sendo destruídos pelo inimigo. Da mesma forma, entendemos, Pai, que devemos abandonar práticas, ó Deus, que não condizem, ó Deus, com a tua vontade, com o teu querer. Que possamos ser exemplo, ó Deus, de ser a imagem do seu caráter dentro da nossa família. Que os nossos filhos possam nos ver a essência do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. Que possamos renovar os votos com o Senhor. E esses votos são renovados, ó Deus, com dedicação, com coragem, com ousadia, com temor. Valorizando, ó Deus, o que o Senhor tem de melhor a dar à nossa família. Como Josué fez, que não só eu, ó Deus, mas todos os pais que ouvirão, ó Deus, que vierem ouvir essa mensagem, possam fazer a mesma declaração de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que a tua graça, que a tua misericórdia estejam sobre todos. Nós oramos, nós te agradecemos, Deus, por tua misericórdia, pela oportunidade que você nos dá de escolher, de decidir certo. Mais uma vez, louvado seja teu nome. Nós oramos, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, amados. Tenha um excelente dia dos pais. Seja o exemplo. Seja a imagem do caráter de Deus dentro da sua casa, dentro do seu lar, entre a sua família. Deus te abençoe.